Essa é aquela aula que eu falei que a gente iria conversar um pouquinho sobre o mindset do investidor inteligente. E ainda que mindset pareça ser uma palavra da moda, ainda assim a gente vai acabar utilizando ela porque ela acaba definindo aí todos os fatores que envolvem o investidor, principalmente quando a gente fala daquela parte psicológica. Como eu falei para vocês ainda na primeira aula, os maiores erros que os investidores cometem não são por falta de conhecimento ou por falta de teoria, e sim por fatores psicológicos, talvez por eles não estarem preparados para vivenciar determinada situação. E aí, pensando nisso, eu elenquei algum desses fatores, elenquei algumas coisas que a gente precisa ter realmente se nós quisermos ter vida longa nesse mercado de renda variável. A gente sabe que em alguns momentos ele pode ser muito adverso e a gente pode até desanimar um pouquinho com os nossos investimentos. Mas entenda que existe uma postura correta que com certeza vai fazer você tirar mais proveito desses momentos. E aí, sem mais delongas, a gente já pode começar aí com as primeiras afirmações, tá? Bolsa de valores só é arriscado quando não se sabe o que está fazendo. Essa é uma frase que eu falei, inclusive, lá no início da nossa primeira aula. Essa é uma frase de Warren Buffett. E isso é muito importante você ter em mente, que a bolsa de valores ela é arriscada para quem acha que ela é um cassino online ou para quem simplesmente quer vir com muita sede de ficar rico do dia para a noite e não sabe o que está fazendo. Então, muitas vezes, vai atrás de algum tipo de bilhete premiado, tentando ficar rico do dia para a noite, achando que bolsa de valores funciona assim. Eventualmente, em alguns raros casos, pode até funcionar, mas na maioria deles não. Então, é por isso que a gente segue nesse pensamento de longo prazo, não somente para a bolsa de valores, mas também para adquirir conhecimento. Quando a gente fala de bolsa de valores, mesmo eu estando há 8, 9 anos nesse mercado, eu sigo estudando diariamente para aprender cada vez mais e aperfeiçoar cada vez mais a minha maneira de investir. A gente tem que ser humilde de entender que nunca a gente saberá o suficiente e que é importante a gente não se acomodar porque a bolsa de valores não tem espaço para pessoas preguiçosas e que não querem aprender a melhor maneira de investir. E aí, seguindo para nossa segunda afirmação, eu sempre falo que a bolsa, por mais que ela tenha alguns percalços no meio do caminho, se você tiver paciência e pensamento de longo prazo, com certeza você vai passar da melhor maneira possível por eles. Mas não somente isso, é importante que você tenha resiliência e também você tenha regularidade. Quando eu falo da metodologia de você investir todos os meses, isso se chama regularidade. Quando eu falo de resiliência, é você continuar investindo mesmo com o mercado em queda. Quando eu digo paciência e pensamento de longo prazo, é justamente entender os seus objetivos, que talvez você esteja aqui para construir a sua aposentadoria e que você vai fazer isso durante 10, 15, 20 anos. E você precisa então ter paciência e esse pensamento de longo prazo para não ser desviado dos seus objetivos. E aí, um terceiro ponto que eu sempre digo para quem está às vezes empurrando com a barriga essa história de começar a investir. Comece o quanto antes. O quanto antes você começar, antes você conseguirá construir um patrimônio sólido e talvez até mesmo se aposentar antes mesmo do que você imaginava. Assim como exercício físico que você faz a vida inteira para você sempre ter um corpo em dia, uma saúde em dia, os investimentos seguirão da mesma maneira. Você seguirá fazendo ele ao longo dos anos e é claro que todos esses resultados você vai colher lá na frente. Quando você quiser puxar um pouquinho o freio de mão, além da saúde, por conta dos seus exercícios físicos, você também terá um bom dinheiro e um bom patrimônio se você quiser viver dele. E aí, já retomando algo que eu falei na aula passada sobre os juros compostos na renda variável, é muito importante que você reinvista eles enquanto você não precisar. A partir do momento
que você recebe dividendos, que cai direto na sua conta da corretora e você pega esse valor, junta com o aporte mensal que você irá fazer e você compra mais da mesma ação ou mais de outras ações que você tem na carteira e que naquele momento sejam mais oportunas, saiba que você está fazendo juros compostos, porque toda vez você vai receber cada vez mais dividendos e o bolo, a quantia do aporte que você vai fazer no mês seguinte também será maior. Reinvista esses dividendos pensando no longo prazo, porque eu já fiz essas continhas, inclusive eu mostrei lá no canal. Depois de 7 anos, onde um investidor reinvestiu todos os meses os dividendos com os seus aportes, e aí fazendo a diferença do investidor que não reinvestiu os dividendos, apenas colocou o dinheiro todo mês, a diferença de rentabilidade ao final de 7 anos é de mais de 22%. E você pode até não estar achando muito, mas entenda que se hoje a gente tem uma taxa de juros em torno de 5%, você tem aí pelo menos 4 anos de rendimento em investimentos em renda fixa. Então não ignore essa diferença de 20%, 22%. Lá no final, ela vai ser muito importante. Lembre-se, reinvista os seus dividendos, reinvista os proventos que você recebe dos ativos que você tem na carteira para você acelerar esse processo da construção do seu patrimônio. E ainda falando sobre a aula passada, lembra que eu falei do teste do travesseiro? É muito importante você fazer isso regularmente. Conforme você vai comprando novas ações, comprando novos ativos, colocando tudo isso na carteira, você precisa estar tranquilo com a sua decisão. Se você tem dúvida se você deve ou não investir em algum ativo, na dúvida não faça. Provavelmente isso vai gastar algumas horas de sono tranquilo que você poderia ter. É sempre melhor você esperar e estudar mais para investir em uma empresa e não comprometer a sua saúde ou a sua ansiedade no dia a dia do que você querer atropelar alguns passos e colocar coisas que você considera até um pouco duvidosa ou não sabe o porquê está fazendo. Até porque muitas vezes, se a gente investe em coisas que a gente nem sabe o porquê está investindo, daqui a pouco a gente corre o risco de ter algum prejuízo e nem sabe o porquê teve esse prejuízo. Então, fundamente as suas escolhas ao ponto de que isso não tire o seu sono. Faça o teste do travesseiro toda vez que você mexer nos seus investimentos. E aí, uma outra afirmação é justamente a diversificação. Eu falei para vocês, diversifique e não pulverize. Muito cuidado, não vou bater muito nessa tecla porque a gente já falou na aula passada, mas o número ideal de ações é aquela que você consegue cuidar, controlar e saber exatamente o que está acontecendo com cada uma. Não somente ações, mas qualquer investimento que você decida ter na carteira, seja fundos de investimento, fundos imobiliários, sejam ações, seja ouro, seja dólar, seja também títulos de renda fixa. Inclusive tesouro direto, nós sabemos que o tesouro direto em alguns momentos ele pode variar, porque existe aquilo que a gente chama de marcação a mercado. Por exemplo, nós temos aí um tesouro IPCA que poderia valer R$1.000. Quem comprou a R$1.000 quando tinha uma taxa de juros talvez lá em 5, 6%, se essa taxa de juros ela vem caindo, esses títulos do tesouro, eles vão valendo cada vez mais. E se você não consegue acompanhar, porque simplesmente você pulverizou a sua carteira, talvez você nem vai saber o momento certo, talvez, de você embolsar esse lucro, ou até mesmo começar a olhar outros tipos de investimento. Então, basicamente, diversifique, não pulverize, não existe um número mágico, não existe um número ideal, existe aquele número que você consegue acompanhar os seus investimentos. E aí uma outra dica que muitos acabam ignorando é justamente investir com custos baixos. Evite pagar muito caro para fazer os seus investimentos. Ao longo de 10, 15, 20 anos, a conta, por exemplo, da corretagem de ações e fundos imobiliários pode ser muito grande e pode ser uma diferença, inclusive, muito grande que você poderia até mesmo investir em mais ações e investir em fundos imobiliários. Tem muita corretora que já não cobra as corretagens, onde você pode investir de maneira gratuita, mas tem algumas corretoras que muitas vezes cobram 15, 20 reais para você fazer um investimento sequer. E você imagina que 15, 20 reais é mais dinheiro do que o valor de muita ação. Então, muitas vezes, ao invés de você estar pagando essa corretagem, você poderia estar comprando mais ações. E eu sei que muitos vão dizer, mas isso é ser muito mão de vaca, né, Bea? Pois é, eu falo isso porque hoje parece que é muito pouco,
mas se ao final de 15 anos, onde você investe mensalmente em diversas ações, fazendo seus aportes mensais, essa conta acaba ficando um tanto quanto gorda. E por mais que seja poucos percentuais a diferença, a gente aqui não quer desperdiçar nada. E aí outro ponto muito importante, tá? Que muitos acabam confundindo. Invista em empresas. A gente vem para o mercado muitas vezes querendo especular, comprar barato, vender caro, uma ação, um fundo imobiliário ou qualquer outro ativo. Só que na verdade, aqueles 90% da carteira que eu digo para vocês terem em empresas seguras é justamente para você vir com essa cabeça de sócio, entendendo que você quer mesmo ver a empresa prosperar e que se você pudesse e tivesse que dar algum pitaco, dar a sua opinião para a gestão da empresa, você com certeza faria para ver o bem dela. Então venha com a cabeça de sócio, porque é isso que você é mesmo no final. Ainda que seja um sócio minoritário, que muitas vezes nas assembleias você não vai ter um grande poder de voto, mas você tem que vir com essa cabeça. Porque se nós virmos para o mercado só para especular o preço de algumas ações, que claro, isso a gente pode fazer com uma pequena parcela da nossa carteira, mas não cabe nesses 90% da carteira. Então se a gente vem com essa cabeça, mas tentando aliar aí com o longo prazo ou com o buy and hold, no fim das contas você não vai conseguir fazer buy and hold, porque você vai ficar comprando e vendendo o tempo todo se você pensar só nas ações. Então pense nas empresas e estude essas empresas. E eu vou te ajudar, porque nós teremos aqui um módulo só de análise fundamentalista, onde nós vamos entender vários múltiplos e indicadores e também os balanços dessas empresas e como a gente pode extrair informações delas e entender, claro, se elas são um bom negócio pra gente. E uma outra afirmativa para você que está tentando fazer a construção aí do seu mindset como investidor inteligente, né? Esteja preparado para qualquer cenário na Bolsa de Valores. Eu vou explicar para vocês na próxima aula sobre os ciclos econômicos que a gente passa e que pode influenciar diretamente na nossa bolsa. Mas esteja preparado no sentido de que muitos investidores entendem na teoria que é legal você comprar barato e vender caro, ou seja, se posicionar quando a bolsa está naquele cenário adverso, quando ela está caindo e talvez no momento de bonança, onde ela tem recordes e recordes históricos de alta, talvez se desfazer dessas posições. A teoria é maravilhosa, só que na hora do vamos ver não é bem assim, porque quando a bolsa está caindo, e eu já vivenciei isso na nossa Bolsa de Valores, quando a bolsa cai dia após dia, mês após mês, e você está vendo o seu patrimônio se desvalorizar, parece que a coragem ela se esvai, parece que a gente não tem coragem de fazer grandes aportes. Então tenha isso em mente, tenha essa coragem, já tenha em mente que essa coragem em algum momento ela pode te faltar, mas aí você vai lembrar da Bea Matutano na sua cabeça. Momentos adversos, eles começam e eles terminam. Crises e ciclos da bolsa, eles sempre têm início, meio e fim. Então, por mais que às vezes você erre o timing da bolsa em algum momento, sabe que essa estratégia que eu tô ensinando para vocês é justamente para você não ter que se preocupar muito com isso e estar preparado para atuar em cenários adversos e também cenários positivos da bolsa. Por quê? Pensa comigo. Quando a bolsa está subindo, muito bom, quase todo mundo ganha dinheiro. Parece que qualquer coisa que você coloca na sua carteira vai ganhar dinheiro, até mesmo de empresa ruim, tá? Isso tem acontecido muito nos últimos anos. Só que talvez você faça sim aqueles seus aportes mensais com X valor. Quando chegar em um momento de crise, em um momento adverso, que você vai continuar fazendo esses aportes, quanto mais essas ações de boas empresas caem por conta do mau humor generalizado do mercado, você vai conseguir comprar mais. O mesmo dinheiro que talvez antes comprava só 100 ações de alguma empresa, agora você consegue comprar 200, 300 ações. Então enxergue como oportunidade essas quedas no mercado. E lembre-se que se faltar coragem, lembre-se que sempre tem um início, meio e fim esses ciclos. E que por mais que pareça não acabar nunca, dependendo do momento que você entrar na Bolsa de Valores, relaxa. Paciência e resiliência. Junta isso com as outras dicas que eu dei. E aí vamos lá, gente. Esteja preparado para qualquer cenário da bolsa,
Foi o que eu acabei de passar para vocês. E se mantenha humilde. Eu falei isso logo no início da aula, né, gente? Se mantenha humilde e nunca deixe de buscar conhecimento. Muitos acham que já sabem tudo e muitas vezes são xiitas de não querer ouvir a opinião de outro investidor. Saiba que existem diversas maneiras de ganhar dinheiro na bolsa de valores. Não é só o meu método que funciona. Talvez você mesmo já tenha desenvolvido algum método diferente e você está simplesmente querendo ganhar mais conhecimento para tentar incrementar o seu método ou tentar avançar um pouquinho mais com ele. Existem diversas maneiras de investir, muitas pessoas estão ganhando dinheiro de maneira diferente. Então se mantenha humilde, entenda o ponto de vista do outro e tenha um pouquinho de empatia e entenda que nem sempre você vai estar certo, tá ok? Não esquece também de sempre buscar conhecimento. Isso eu já falei logo no início da aula, tá? Quando você achar que você sabe tudo, dá uns 2 passinhos para trás e continue estudando, porque isso dificilmente vai acontecer. Outros pontos bem importantes, tá? Não se iluda que a Bolsa de Valores não é um cassino online. Eu dei uma pitada nisso, uma pitada nesse ponto logo no início, mas a gente precisa desenvolver um pouquinho melhor. Eu vejo muitas pessoas entrando agora nesses últimos anos na Bolsa de Valores, tanto que o número de CPFs mais do que dobrou nos últimos 2 anos. E essas pessoas, elas, em algum momento, elas podem achar que elas entraram atrasadas já na Bolsa, então elas querem muito aproveitar o finzinho desse ciclo de alta. E aí, o que elas fazem? Tomam riscos desnecessários, comprando ações de empresas ruins ou tentando achar aquele bilhete premiado que vai deixar ela rica aí pelos próximos 1-2 anos, porque é isso que ela acha que tem de tempo de vida na bolsa. Só que não é bem assim. A Bolsa de Valores não é cassino online, ela não vai te deixar rico do dia para a noite e tudo bem se esse ciclo de alta da bolsa nos próximos 2 anos acabar. Entenda que se você tiver uma estratégia, você vai conseguir ganhar dinheiro também e continuar investindo mesmo no mercado de baixa. E no próximo ciclo de alta, aí sim você vai fazer muito dinheiro. Existe uma estatística e que, claro, ela depende muito do ativo, das empresas que você coloca na sua carteira. Mas existe um estudo que diz que a cada 4 anos e meio é possível você dobrar os seus investimentos em renda variável. É claro que isso depende muito do tipo de investimento que você fizer, porque já existiram várias empresas que quebraram na Bolsa de Valores e quem achou que ia dobrar o seu capital em 4 anos e meio investindo nela simplesmente ficou sem nada. Mas quando você olha para a nossa Bolsa de Valores, que lá em 2016, 2015 estava em 40 mil pontos e hoje a gente está acima de 100 mil pontos, a gente bem entende que a nossa Bolsa ela mais do que dobrou de valor. Então se você fez boas escolhas no meio do caminho, com certeza você conseguiu ganhar dinheiro. E é por isso que eu quero trazer o máximo do meu conhecimento de como eu avalio essas empresas para que você faça boas escolhas e não se sinta frustrado se você não ganhar muito dinheiro nesse ciclo que a gente está passando agora. Você tem tempo para guardar os próximos ciclos e ganhar muito dinheiro nos próximos ciclos. Eu já sofri dessa ansiedade que talvez você possa estar sofrendo, de achar que o ciclo está no fim, que você chegou no fim da festa e que as luzes serão apagadas e a gente não tem mais o que comemorar. Já tive nessa pele, mas a minha sorte é que eu tive alguém do meu lado dizendo: calma, você ainda é nova, você ainda vai ver muitos ciclos de baixa e ciclos de alta ao ponto de conseguir maximizar os seus ganhos cada vez mais. Então basta ter um pouquinho de paciência. E aí tudo bem, eu falei para vocês sobre esses bilhetes premiados, sobre essa questão de querer ficar rico do dia para noite, e uma coisa é importante, esses bilhetes premiados, não que eles sejam de todo ruim. Você pode eventualmente colocar ele na sua carteira sim, você pode assumir um risco um pouquinho maior. Mas aí lembra que eu falei que tem que ser com um pequeno percentual do seu patrimônio, sendo 5%, talvez 10% no máximo, entendendo que se der errado, se o que você esperava não acontecer, isso não vai comprometer todo o seu planejamento de longo prazo? É justamente isso. Não é tão ruim assim você ter empresas que talvez não são tão redondinhas na sua carteira. O ruim é você se expor demais a esse tipo de risco com tantas incertezas que podem permear esse tipo de investimento. Então, tome muito cuidado com o quanto você se expõe em cada ativo, considerando sim que pode dar errado. Estamos falando de renda variável, a gente não sabe a gente não sabe o que será o dia de amanhã. E, inclusive, o senhor mercado, que a gente chama, que é a nossa bolsa de valores,
ele é soberano, ele faz exatamente o que ele quiser. E não adianta você espernear, não adianta você torcer, ele simplesmente não vai se sensibilizar com o que você quer. Ele vai fazer o que ele quiser. E aí vamos lá, gente, estamos quase no fim dessa aula, nessa construção desse mindset. E é claro que ao longo do curso inteiro a gente vai fazendo essa construção, porque eu vou trazer alguns casos pessoais mesmo que aconteceram comigo, para que talvez vocês consigam aprender com alguns erros que eu já cometi. É claro que muitas vezes a gente acaba aprendendo só com dor no bolso mesmo, mas eu vou tentar fazer a minha parte e te ajudar dessa maneira. E aí a última afirmação é que continue comprando na baixa. Ou seja, compre na alta, mas continue comprando na baixa. E o porquê que eu digo isso? E aí eu dei uma pinceladinha nisso antes. Porque nem sempre a gente vai saber exatamente quando a bolsa parou de cair ou quando ela parou de subir. A gente, infelizmente, não tem o dom de prever o futuro. Então, se você compra todos os meses, regularmente, a fim de construir um patrimônio, entenda que você não precisará gastar energia entendendo quando a bolsa está cara e quando ela está barata. Eu também já fiz essas continhas e no final essa diferença ela não é tão grande assim de quem comprou barato e vendeu caro ou de quem foi acumulando todos os meses mais e mais ações. Por que isso acontece? Porque se todos os meses você se empenha em comprar ações, cada vez mais você recebe mais e mais lucro dessas ações, dos dividendos, dos proventos que ela distribui. Quem compra apenas uma vez, acreditando que aquele é o momento de baixa e depois vende na alta, vai receber apenas um valor X daquele aporte lá inicial e ele poderia talvez continuar fazendo mais aportes para ter mais ações e fazer os juros compostos. Então esses juros compostos ao longo do tempo, ele faz diferença. E uma coisa muito importante, como eu estou querendo trazer para vocês essa metodologia simples de investir, que não vai demandar muito tempo, que na verdade não vai ter um desgaste muito grande, essa questão de você investir todos os meses justamente torna a coisa muito mais simples, porque da mesma maneira que você paga um boleto de água, um boleto da luz, que todo mês você tem que pagar porque senão vão lá e cortam, você vai fazer os seus investimentos, trazendo isso para sua rotina, tornando algo natural, sem precisar se esquentar quando a bolsa tá cara ou quando ela tá barata. Isso vai virar um hábito, você vai acumular riqueza assim ao longo do tempo e você vai conseguir viver tranquilo lá na frente. Então, seguindo pelo lado do simples, eu não acho que vale a pena a gente se desgastar tentando procurar o melhor momento para entrar e para sair da Bolsa de Valores. Porque para mim, o melhor momento para entrar na Bolsa de Valores é estar exposto o momento todo. Mas claro que com responsabilidade e sabendo o que comprar em cada momento. Nós teremos uma aula também sobre essas questões dos aportes mensais que você vai fazer. O que você vai priorizar para comprar em determinado mês. Tudo isso nós vamos ver nas próximas aulas. Mas agora eu quero encerrar essa terceira aula e dizer para vocês que eu espero vocês na quarta aula, onde eu vou trazer um pouquinho sobre os ciclos econômicos, vamos conversar um pouquinho sobre economia e commodities para vocês entenderem como funciona a Bolsa de Valores. E não necessariamente que isso vai mudar alguma coisa no sentido de você procurar comprar bolsa barata ou cara, mas para você entender aonde você vai conseguir aproveitar as melhores oportunidades. Eu vejo vocês então na próxima aula.